Bom dia. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 6. Estamos falando sobre quem pode ser pastor, qual a função, nós começamos ontem, então dando continuidade. Que agora ele fala assim, não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Não quero se converter hoje ou não, já quero ser pastor. Não faça isso. Não pode ser. Quando está falando que não deve ser recém-convertido ou neófilo, alguma tradução, é a mesma coisa. A pessoa se converte hoje e já quer ser um pastor. Não. Primeiro tem que conhecer o Evangelho, tem que ser testado, pelo Senhor aprovado, conhecer realmente para poder orientar, ensinar. Não adianta, a função do pastor é só ficar pregando e falando, não. Ele tem que estar apto para quando uma ovelha vier perguntar a ele sobre este ou aquele tema ali, biblicamente falando, ele tem a condição de explicar, ele tem condições de ensinar. Não, porque eu li a Bíblia, agora todos já sei, posso responder? Não, tem que tomar muito cuidado para não se ensoberbecer, como o Paulo está dizendo aqui, não vai cair na mesma condenação do diabo. O diabo pensou que ele era alguma coisa e falou, não, colocar a cadeira mais alta do que Deus, não queria ter o lugar de Deus. Agir como se fosse Deus. Por isso ele foi atirado para baixo e ele é o diabo. E o que aguarda ele é prisão eterna. Versículo 7. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Não, é pastor, mas é um cara caloteiro. Aí o que acontece? As pessoas de fora falam, não, aquele cara ali é caloteiro. Ou aquele cara ali é um adúltero, né? Aquele fala que é pastor, mas ele anda traindo, ele trai a esposa. Ou ele sai com outras mulheres, ele mexe com as filhas dos outros. Ou em outro caso não, rapaz, ele é desonesto. E aquilo ali ele dá cheque sem fundo. Ele não é de confiança não deixa ele sozinho no lugar não, que ele pode meter as mãos. É necessário que demos um bom testemunho. As pessoas saber quem nós somos. A pessoa apontar e falar, não, aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher, a mulher de Deus não, porque não pode ser pastora, mas não, todas as mulheres também têm que ser conhecidas como mulheres de Deus, mas não porque seja pastora. Mas o pastor é necessário que assim seja. E olha que não é somente o pastor, como diz no 7, que nós lembramos que também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Então tem que tomar cuidado. Tem que ser o pastor, aquele que tem o chamado para pastorear. Ele tem que ser pastor 24 horas por dia, agir 24 horas por dia como servo do Senhor. Versículo 8. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados por amor ou dinheiro. Às vezes pessoas entram em contato e falam, não, pastor, eu sou diácono. Eu sou diaconisa. Eu sou isso. Não. E você vê o comportamento deles, comportamento levianos. Não, você é um diácono. Então seja honrado. Tenha uma só palavra. Também não faça uso de bebida alcoólica. E não pode ser dominado por amor ou dinheiro. Eu vejo as pessoas dominadas pelo dinheiro.
Ah, não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ganhar dinheiro para isso, eu tenho que ganhar dinheiro para aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nossa preocupação é servir o Senhor. Nossa preocupação é viver no Senhor. A nossa preocupação é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Essa que é a nossa preocupação. Não é outra. Ah, dinheiro. Nós temos que comer, beber, vestir, por estejamos satisfeitos, estejamos alegres. Lá no capítulo 6 nós vamos estar falando sobre a questão do dinheiro. E vocês vão, com certeza, vão acabar de ter o pleno entendimento que a maioria destes grandes que se auto-intitulam pastores não conhecem Jesus. Não são servos do Senhor. Versículo 9. Deve permanecer no ministério da fé com a consciência pura. A consciência não pode estar nos acusando. Não adianta eu passar uma imagem para as pessoas, a minha consciência me acusa. Que eu faço coisas escondidas, eu faço coisas na sombra. Deus sabe, Deus está vendo. Esconder de todo mundo é fácil. E de Deus? Ninguém consegue. Não é ninguém que vai me salvar, só o Senhor. Ele está vendo tudo, está vendo que eu estou no erro, então não terei salvação. E, versículo 10. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerça o diaconato. Não podemos pegar e levantar alguém, não, porque está aqui na igreja, é uma boa pessoa, levantar ele diácono. Não. Deixa ele ver, deixa ele ter experiência primeiro, deixa ele estar, viver na prática do evangelho algum tempo. Vamos analisar o comportamento dele diante do Senhor, vamos analisar o comportamento dele diante das lutas, das aflições, das tribulações, se permanecem firmes no Senhor. Só depois disso então é que podemos levantá-los como diácono. O diácono, o ajudante da igreja, é uma pessoa que tem que estar apto também. Tem que conhecer bem a Bíblia, ter condições de... Hoje a maioria dos que se auto-intitula diácono, eu falo que vários têm vindo a mim, eu vou ter entendido, vários. Esse sequer conhece a Bíblia, conhece alguns versículos. Mas o diácono tem a obrigação de conhecer toda a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Se eu coloco, não tenho ali o fulano, mas não conhece a Bíblia, eu sou responsável porque eu levantei uma pessoa como diácono sem dela ter as mínimas condições, sem ela ser capacitada. Diácono tem que ser um homem de Deus. Diácono tem que ser aquela pessoa que é capaz, ele conhece a palavra de Deus, for perguntado, ele tem condições de responder, ele tem condições de ensinar, ele tem condições de orar por qualquer pessoa enferma ou endemoniada, ele tem condições, ele sabe como fazer e o poder de Deus, a virtude de Deus está sobre ele. Versículo 11. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Mulheres não pode, elas têm que ser mulheres respeitáveis. As pessoas olhar, não, aquela ali é senhora fulana de tal, ou senhorita fulana de tal. Saber que são pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas confiáveis, tá? E elas não podem estar levantando calúnia contra quem quer que seja. As mulheres, as servas do Senhor não podem fazer isso. E mas além de não fazer calúnia, elas têm que ser moderadas e fiéis em tudo. Primeiro fiel ao Senhor, fiel ao seu marido, fiel ao seu namorado, seu noivo,
fiéis em tudo, principalmente fiéis à fé cristã. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Praticamente as mesmas ordenanças para os pastores. Não tem o diácono ali, mas ele está divorciado, separado. Não, você não. Está errado, não pode. Ele está casado pela segunda vez, está com outra mulher? Também não. Não, ele está casado com uma mulher ali, o casamento dele é o primeiro, mas o dela é o segundo. Também não. É adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E também, como os outros, deve ser marido de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, como nós falamos anteriormente. Versículo 13. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escreva estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Fala, olha, Paulo falando, eu tenho esperança de ver você em breve, o mais rápido possível. Mas se eu demorar, eu já estou mandando essas recomendações e assim como tem que ser aí na igreja. Que a igreja é a igreja de Deus vivo e fundamento da verdade. Demorando, mas para que não aconteça, eu já estou lhe dando as explicações, porque ele pediu a Timóteo, depois também nós vamos ver a Tito e outra região, para que eles levantassem ali pastores, olhassem, escolhessem pastores para colocar nas congregações. Mas Deus mostrou para ele quais as qualificações que tem que ser. Versículo 16, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, Jesus veio em carne, todo mundo viu, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus apareceu na terra, estamos vendo na Bíblia lá, aqui, como um homem, né, como um ser humano, ou seja, então ele se manifestou na carne, ele foi justificado no Espírito. Nós vimos esta justificação até quando ele esteve no deserto. Deus o justificou em tudo. Ele foi contemplado pelos anjos. Nós vimos também o nascimento dele, os anjos lá avisando, os anjos tudo alegre, né? Ele lá ainda onde ele nasceu, lá na manjedoura. Ele é pregado entre várias nações, crido em várias partes do mundo, recebido acima na glória. Nós lemos hoje todo o capítulo 3 e, querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 4, do versículo 1. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.